Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. E eu queria entrar nessa seara, professor, porque, bom, o senhor fez uma pesquisa interessantíssima sobre o livro chamado Orville, né, que é o livro ao contrário, que é um livro meio feito ali foi divulgado muito pra galera militar ali, que é um livro com uma série de teorias da conspiração com relação à esquerda, com relação à ditadura naquela época. E ali também o senhor incutiu muito, a partir dessa pesquisa, o seu pensamento sobre o bolsonarismo, né? Então, para a gente começar esse papo, o que é o bolsonarismo? Vamos lá. Essa questão me preocupou muito, porque, na verdade, assim, de formação, eu sou historiador, mas toda a minha carreira como professor universitário foi na área da literatura. Eu passei minha vida inteira conversando sobre literatura como nós fizemos agora. Eu não dou aula de literatura no sentido tradicional. O que eu faço com meus alunos, a cada semestre, nós escolhemos uma peça do William Shakespeare e nós lemos a peça juntos, palavra a palavra, em voz alta, conversando sobre a peça e as estruturas. Então eu sou especialista, mas eu trabalho mesmo, sobretudo com as obras de Machado de Assis e William Shakespeare. Você concorda comigo que de Machado de Assis e William Shakespeare a Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho e Pablo Marçal, abre-se um abismo. Nossa Senhora! Dever cívico. Eu me dei conta que as pessoas não compreendiam lá atrás, em 2019, até fevereiro de 2020, eu não tinha rede social. Eu mantinha o Facebook, mas eu nunca tinha tido Twitter, Instagram, não tinha. Eu achava ótimo, não perdia meu tempo. Eu entrei nas redes sociais em fevereiro de 2020, quando as pessoas estavam saindo com medo do bolsonarismo. Eu entrei para dizer, olha, o bolsonarismo é isso aqui. Então eu me senti como dever cívico mesmo. Como historiador, eu trabalhei muito com o período da ditadura militar, então é um período que eu conheço. Eu havia lido alguns documentos muito importantes. Então vamos lá, concretamente, Rodolfo, o que é o bolsonarismo? Eu proponho. O bolsonarismo é o primeiro movimento de massas da nova república de extrema-direita e que tem uma estrutura que pode ser vista como um triângulo. Na base, o que há é uma certa concepção bélica do mundo, uma concepção da existência, que é uma guerra constante. Mas se é assim, se a sua concepção do mundo é a existência de uma guerra constante, para ter guerra você tem que ter inimigo. Então você precisa definir o inimigo. Você tem que ter uma teoria que defina qual é o inimigo. Essa teoria existe, é o Orville. E você precisa de uma linguagem que comunique a existência do inimigo e que sirva para difundir essa teoria. É a retórica do ódio. Então o bolsonarismo é um movimento de massas de extrema-direita, extremamente popular. É sempre importante tentar manter a honestidade intelectual em qualquer circunstância. Em 2018, o Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, foi o maior fenômeno político individual da nova república. Essa república que começa em 1985. Como fenômeno eleitoral, o Bolsonaro em 2018 foi mais impressionante do que o presidente Lula em 2002. É difícil dizê-lo, mas é importante ser honesto. Porque em 2018, vocês lembram, o Bolsonaro foi um tsunami político. Aqui em São Paulo, o Bolsonaro assegurou a pessoas que não tinham nenhuma tradição política, como Joyce Hasselmann, mais de 1 milhão de votos. Elegeu Alexandre Frota, Carla Zambelli, Bia Kicis. Foi todo mundo ali não embala, né? Senadores e governadores foram eleitos unicamente pela aproximação com o Bolsonaro, não foi verdade? Sem dúvida. Foi um tsunami político. Então, um movimento de massas, com uma militância muito aguerrida e com essa estrutura básica. Uma visão do mundo extremamente bélica. Onde é que se encontra isso? Como documento. Se as pessoas que nos assistem quiserem ler. E dá para ler mesmo. Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969. Aí você encontra a base da visão do mundo bolsonarista. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Bolsonaro se forma militar entre 1974 e 1977. E essa Lei de Segurança Nacional ela é vigente de setembro de 1969 até 1978. Quando o Bolsonaro se forma militar, os militares brasileiros são formados com esta Lei de Segurança Nacional. Agora vamos lá.
que é uma lei de segurança nacional? Não é uma invenção da ditadura. O Getúlio Vargas já possuía uma lei de segurança nacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, todos os países tiveram algo equivalente a uma lei de segurança nacional. O Brasil teve, nenhum problema. É natural que se tenha uma lei de segurança nacional. Mas a de 69 foi uma transformação de uma lei anterior de 67 que pretendia fazer uma igualdade entre a Lei de Segurança Nacional e o Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que fecha o regime completamente e suprime o habeas corpus. Que é um O AI-5. O AI-5, é. Então a Lei de Segurança Nacional, quando você lê, e tem que ler com cuidado, e lê-se rapidamente. É a única Lei de Segurança Nacional no mundo em que tem uma palavra que domina a mentalidade da lei e aparece 32 vezes. Felipe, 32 vezes. Não é uma palavra, é uma obsessão. Sabe qual é a palavra? Comunismo. Morte. Morte. Na Lei de Segurança Nacional de 1969, havia 13 ou 14 artigos que previam como pena máxima para crimes políticos pena de morte. Até 78 essa lei foi vigente. Quando o Bolsonaro, na famosa entrevista, disse a minha especialidade é matar, ele estava dizendo isso. Aí você lê a Lei de Segurança Nacional, o que pode permitir que um jurista coloque no papel uma lei que repita a palavra morte 32 vezes? É porque é o inimigo interno. É o segredo. Então essa é a visão do mundo do Bolsonaro. Agora, se tem um inimigo interno, esse inimigo interno tem que ser definido, não tem? Sim. Ele foi definido nesse documento, chamado Orville, que é livro ao contrário, que foi algo feito pelo Exército como uma resposta a um livro que foi feito no final da ditadura militar, foi mantido clandestino, em segredo, os documentos levados para fora do país para que não fossem destruídos, e que foi publicado em 1985, no início do governo do José Sarney, primeiro governo depois da ditadura militar, que é o Brasil Nunca Mais. Que era um livro que foi uma novidade internacional, porque sempre há denúncias contra ditaduras. Isso acontece sempre. Só que as denúncias contra a ditadura são feitas geralmente por quem? Pelas vítimas. E elas são desacreditadas porque as pessoas dizem, não é verdade. E tem um argumento muito perverso. Imagina que você foi brutalmente torturado e você, 10 anos depois, você relata as torturas que você sofreu. Alguém que seja radicalmente contrário à sua posição política pode dizer para você, não, olha, você não foi tão torturado assim, não. Olha, você está aqui na minha frente. Você está vivo. Que é um argumento perverso, mas Isso acontece ainda. muito usado. Sim. Qual é a grande novidade metodológica do livro Brasil Nunca Mais? É que o livro Brasil Nunca Mais, eu recomendo muito que as pessoas leiam, ou que pelo menos folheiem. Porque o livro é composto por passagens extraídas de processos do Superior Tribunal Militar. Isto é, não é uma ONG, não é a Associação das Vítimas. Todo o livro Brasil Nunca Mais é composto por passagens e trechos extraídos de processos do Superior Tribunal Militar, isto é, processos instruídos pela Justiça Militar. Processos instruídos, isto é, cada palavra lá escrita foi escrita por um militar. E nos processos, no Superior Tribunal Militar, as pessoas dizem, não, eu fui torturado assim, eu fui torturado dessa forma. Então o livro era uma prova inequívoca de que as Forças Armadas no Brasil usaram a tortura como instrumento, se não oficial, oficioso. Então o Exército preparou durante 5 anos, em segredo, um documento chamado Orville, livro ao contrário. Livro ao contrário porque seria o oposto do Brasil Nunca Mais. Se o Brasil Nunca Mais, com documentos oficiais, mostrava que havia tortura, então Brasil Nunca Mais, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, era isso. O Orville dizia violência nunca mais, sobretudo terrorismo nunca mais, terrorismo de esquerda, e utilizava documentos do Arquivo Secreto do Exército, do Centro de Informações do Exército. Então, o Orville era o oposto do Brasil Nunca Mais, mas tem que definir o inimigo, não tem? Porque a Lei de Segurança Nacional, a palavra morte aparece 32 vezes, e tem um inimigo. Quem é o inimigo? O Orville define. O inimigo é a esquerda. É a eterna tentativa de tomada do poder pelos comunistas. E tem um momento no Orville, o livro foi escrito entre 85 e 89. Tem um momento do Orville
em que eles dizem assim, é inacreditável, eles dizem assim, o inimigo da fase da redemocratização será o partido do Lula. Está escrito no ouviu. O partido do Lula. Então, isso é o bolsonarismo. Então, o bolsonarismo é um movimento político de massas que tem uma visão do mundo bélica, que tem como base central a identificação de inimigos, e uma vez o inimigo identificado, ele precisa ser eliminado. Como é que se faz isso no cotidiano? Através de uma linguagem que no Brasil foi desenvolvida ao máximo por um homem, Olavo de Carvalho. É a retórica do ódio. A retórica do ódio tem uma série de técnicas que trazem esta percepção do mundo para o cotidiano, de modo que nós nem sequer compreendemos. Mas as pessoas, hoje, a grande dificuldade de você dialogar no espaço público brasileiro é quase impossível, não é, Felipe? Sim. Você sentar e conversar com o Bolsonaro, eu converso com o bolsonarista. Até com o Marçaliano, se aparecer, eu converso com todo mundo. Mas não é fácil. Não. Porque, às vezes, é um muro. É impermeável, né? Você não tem como realmente conversar. É a retórica do ódio. Então, o bolsonarismo é essa estrutura muito mais ampla do que as pessoas pensam. Muito mais ampla do que o próprio Bolsonaro também, né? Sim. Muito bom. O bolsonarismo, na verdade... Virou uma ideia, né? É isso. E o bolsonarismo, em alguma medida, foi também o que se diz em psicanálise o retorno do recalcado. Quer dizer, por muito tempo no Brasil, muito tempo, por exemplo, eu diria até a irrupção do Bolsonaro como líder de um movimento político de massas, você não diria no Brasil coisas que as pessoas afirmam sem nenhum pudor. Por exemplo, o Bolsonaro dizia, perguntaram para ele, o CQC, e se seu filho namorasse uma mulher preta? Você lembra a resposta do Bolsonaro? Eu criei meus filhos para isso. Não, meu filho foi bem educado. Bem educado. É. E se seu filho fosse gay? Eu preferia a morte. Que ele morresse. Então, há 30 anos atrás, seria impensável que se dissesse isso. Você poderia ser a sua convicção. Mas é importante que você não diga isso no espaço público. Porque é importante que você tenha limites. Sem limites, não tem convívio possível. Se eu decidisse agora, para conversar com vocês, começar a andar de um lado para o outro da sala, o som se perde, a imagem não se capta. Há limites. Você não pode simplesmente passar a vida como se você fosse uma eterna criança de 5 anos, querendo fazer tudo que você quer o tempo todo. Há regras. O bolsonarismo, em alguma medida, ele permitiu que muitas das piores coisas da formação social brasileira viessem à tona. Não é que o Bolsonaro permitiu a misoginia. A misoginia ganhou livre curso com o bolsonarismo. Não é que a homofobia foi criada pelo bolsonarismo, mas ganhou legitimidade com o bolsonarismo. Então o bolsonarismo permitiu o retorno de muitos comportamentos que nós tínhamos mantido. Inclusive anti-ciência. Por que você acha que ele demorou para ascender, já que você deu esse panorama perfeito aí da redemocratização até o surgimento do Bolsonaro, mas que é uma ideia que está intrínseca, né? Porque sempre existiu. Por que demorou para ascender? Eles precisavam dessa figura muito radical como é o Bolsonaro para colocar essa ideia em prática? Essa questão é bem interessante. Essa questão não é fácil não, Felipe. Vamos pensar. Eu não tenho a resposta, mas a gente pode pensar. Vamos pensar juntos. A minha impressão, vamos pensar juntos então. Porque até então o que a gente conhecia de direita e tudo mais era o PSDB ali, uma coisa... O PSDB nunca foi de direita. Não. Isso é nem nascimento de esquerda. Mas vamos pensar juntos. Economicamente a gente pode chamar de direita, né? Uma coisa mais liberal. Vamos pensar juntos então. Vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Porque vamos pensar de maneira radical. Vamos esquecer o campo ao qual nós pertencemos. No mundo, a extrema-direita avança no século XXI. É um avanço transnacional. Em situações específicas, a crise mundial de 2008, vocês lembram, não é? Crise da bolha imobiliária, crise dos bancos, ajudou muito. Por exemplo, na Hungria, o Viktor Orbán foi eleito primeiro-ministro mais jovem da história da Hungria. Em 1998, ele tinha 31 anos, se eu não me equivoco. Em 2002, ele tentou se reeleger. Perdeu. O Orbán que interessa para compreender o que o Bolsonaro quer fazer não é o Orbán que chegou ao poder pela primeira vez, é o Orbán que perdeu.
Em 2012 ele perdeu a eleição na Hungria para o Partido Socialista. Foi um choque para ele. É como aquela música, Meu Mundo Caiu. Perdeu de novo em 2006. Ele insistiu e perdeu de novo em 2006. Em 2008 acontece a crise financeira. Por exemplo, nos Estados Unidos, o governo do Barack Obama, creio que de maneira acertada, investiu, eu não vou saber a quantia exata, mas assim, $1 trilhão para evitar uma crise sistêmica nos bancos. Fecha um, fecha outro, o sistema todo quebra. Compreende-se. Mas ali na ponta, muitas famílias de classe média baixa perderam suas casas porque não puderam pagar dívidas de 50, 100 mil dólares. Como é que um governo democrata como o do Barack Obama socorre o sistema financeiro, compreende-se que tenha feito, mas não cria um programa para ajudar as famílias de classe média baixa que perderam suas casas? A conta chega. Em 2016, Donald Trump ganhou esses votos. Na Hungria, com a crise mundial, o sistema atualmente é um Banco Central Europeu. Então, as nações individualmente perderam muita capacidade de ação. A crise bateu forte na Hungria. E a capacidade de reação do Banco Central húngaro, do governo húngaro, é muito diminuída porque tem um Banco Central Europeu. Onde é que entrou o Orbán? Que começou a sua carreira como um progressista, acredite nisso. Teve bolsa para estudar na Inglaterra. Quem deu bolsa para o Viktor Orbán estudar na Inglaterra? O George Soros. Muito bom, né? Assim como o Paulo Guedes, que teve bolsa do CNPq para ir para Chicago. E depois queria acabar com o CNPq, né? É inacreditável. Então, onde entra o Viktor Orbán? Nessa crise. Ele volta ao poder em 2010. Está até hoje. E não sai mais. Depois, se quiserem, falamos sobre isso depois. Eu quero dizer, Felipe, que eu acho que é bem importante, Rodolfo, foi o seguinte, é que nós que somos do campo progressista ou da esquerda democrática, nós precisamos reconhecer com grande honestidade que muitos dos governos de esquerda, muitos dos partidos de esquerda, ao chegarem ao poder, se transformam muitas vezes em administradores de crises. Realizam gestos importantes, mas não mudam de maneira estrutural a realidade da população. Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, hoje, já há muito tempo, aproximadamente 60% do território fluminense, porque não é só a capital, o Rio de Janeiro, é o estado, mais ou menos 60% do território fluminense, hoje, são dominados pela milícia e pelo narcotráfico. Isso quer dizer, eu cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, é um território dominado pela milícia ou pelo narcotráfico. Isso quer dizer que, mesmo no momento de maior pujança econômica do segundo governo Lula, quando o Brasil crescia 7% ao ano, o salário mínimo aumentou 4 vezes o poder de compra. Primeira vez na história do Brasil, não é pouca coisa, né? 14 universidades foram criadas, é maravilhoso, tem que bater palmas, extraordinário. Há uma geração de ex-alunos meus que só tem emprego hoje porque o presidente Lula criou 14 novas universidades e transformou muitos centros técnicos em centros universitários. Há pelo menos 2 gerações de doutores que puderam então ser assimilados pelo mercado. É notável. O Brasil pagou a dívida externa e tornou-se não devedor, mas credor do FMI. Algo que então são avanços fundamentais. Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, em pequenas cidades do Nordeste, é um poderosíssimo instrumento de dinamização da economia local. Tudo notável. Mas os 60% de fluminenses que viviam sob o domínio do narcotráfico ou da milícia nunca viveram num Estado democrático de direito. De acordo? Sim. Você está lá na periferia de São Paulo, Campo Limpo, periferia de São Paulo, o PIB brasileiro no último trimestre foi o segundo maior do mundo em crescimento. É uma coisa espantosa. No último semestre, no último trimestre, nos últimos 3 meses, o PIB brasileiro cresceu mais que o da China. É incrível, não é? Isso deveria estar sendo comemorado. Mas para quem pega o metrô, o trem ou o ônibus em Campo Limpo e vem trabalhar no centro da cidade, vai continuar passando algumas horas dentro do ônibus, não vai? Vai. Vai continuar, não vai? Com certeza. Então, isso quer dizer que no Brasil, de maneira muito perversa, existe a permanência de uma elite no poder, que é muito chocante como essa elite permanece no poder sempre, independentemente do que ocorre. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, nas últimas 6 eleições, venceu 5.
palmas o maior partido de esquerda do mundo. Não há nada comparável no Ocidente ao Partido dos Trabalhadores. Em 6 eleições presidenciais venceu 5, uma ficou em segundo lugar. No meio do caminho teve uma presidente que sofreu impeachment. O partido não tentou fazer golpe, não tentou dar golpe de Estado, esperou a próxima eleição para voltar a concorrer. Não foi isso? Foi. E perdeu, não contestou o resultado. O ministro Fernando Haddad não contestou o resultado. O Partido dos Trabalhadores não disse que as eleições haviam sido fraudadas, reconheceu a vitória do Jair Bolsonaro. Não foi assim? Foi. E voltou em 2022. É notável, não é? É absolutamente notável. Bater palmas de pé na história brasileira é muito. Agora, estamos no 5º mandato do Partido dos Trabalhadores. Já não passou da hora de cobrar imposto sobre dividendos? Já não... Reforma agrária? É isso. Já não passou da hora de taxar a fortuna as grandes fortunas? Porque o projeto é taxar 1%. É 1%. Uma 1% de taxação sobre as grandes fortunas permitiria, por exemplo, um projeto que eu sonho, que um dia seja criado nesse país, um programa chamado Creche Brasil. Não existe nada mais importante do que você realmente cuidar de maneira adequada da criança de 1 ano até 5, 6. O cérebro está formando, a sociabilidade está sendo criada, existe um campo para você trabalhar o cérebro daquela criança para ela se tornar receptiva ao mundo, receptiva à aprendizagem, receptiva à sociabilidade. Se você perder aquele momento, você recupera algo, você não recupera a totalidade. Veja que coisa linda. Se nós estivéssemos nesse país, somos mais ou menos 5 mil municípios. 100 mil, 500 mil creches Brasil. Dinheiro tem para fazer. Tá, se você tivesse imposto sobre dividendos, que há em todos os lugares do mundo. Ah, mas isso não é capitalismo. Meu amigo, nos Estados Unidos eles cobram imposto sobre dividendo, o imposto sobre a fortuna, não são os 4% brasileiros. Percebe? Imposto sobre herança. É isso, exatamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que estou pensando com vocês. E me interrompam, tá? Porque eu sou professor, eu falo muito. 2013. Eu acho que... Então, 2013, que é muito complexo de entender o que aconteceu de fato em 2013, sobretudo começou aqui em São Paulo, né? Com uma explosão. Tarifa, né? É que 2013, o que resta de 2013, que ainda permanece hoje no Brasil, e explica um Pablo Marçal, é um radical sentimento antissistema, cuja força e intensidade nunca havia existido no Brasil como passou a existir depois de 2013. Vocês concordariam com isso? Sim. Então, a partir de 2013, a grande força da política brasileira é o sentimento antissistema. O Bolsonaro triunfa porque o Bolsonaro consegue a proeza de convencer as pessoas que ele era o cara antissistema, mesmo 28 anos mamando na teta do governo. Levou 3 filhos para fazer o mesmo, aí mulher. Exatamente, é isso. É isso. Então eu tenho a impressão que o bolsonarismo, em alguma medida, não é um fruto de 2013. Não existe relação de causa e efeito. Mas há um clima de antissistema que então o Bolsonaro tem essa...